E aí pessoal, tudo bem? Aqui terminando o dia de Copa do Mundo, vou fazer as análises das partidas finais da terceira rodada do grupo A e do grupo B, os grupos que não envolviam o Brasil. Obviamente fiz primeiro o Brasil porque é o mais importante para a gente hoje, mas também tivemos outras classificações importantes, tivemos definição do grupo B que eu vou falar nesse vídeo. A Suíça conseguiu vencer o Canadá por 2-1, garantiu sua classificação como primeira colocada do grupo B. O Canadá, com esse resultado, fica em segundo. E no outro jogo do grupo, ocorrendo simultaneamente, a seleção da Bósnia venceu o Catar por 3-1 e assim fica em terceiro lugar com 4 pontos. E com 4 pontos, eu já venho falando há muito tempo, a classificação da Bósnia é muito provável. O Catar, infelizmente, fica eliminado nessa sua segunda participação em Copa do Mundo. Para a Bósnia, um resultado histórico, pela primeira vez em sua história passa da fase de grupos. Para o Canadá, a mesma coisa. O Canadá também consegue se classificar da fase de grupos pela primeira vez em sua história, na sua terceira participação. A Bósnia na sua segunda participação, né? O Canadá também, na rodada anterior, tinha conseguido sua primeira vitória, né? Aquele 6-0 contra o Catar. Então, resultados muito importantes para essas seleções. A Suíça nós prevíamos antes do início do grupo, que era realmente a grande favorita, mas foi uma Suíça de altos e baixos, né, durante essa fase de grupos, que começou no jogo... em todos os seus jogos foi um time que dominava as ações, mas que tinha, por seu pragmatismo, uma dificuldade de finalizar e de fazer gols, né? Isso mudou em parte por conta daquela da síndrome de Hendrick, né? O jovem pedido passagem, o cara que todo mundo queria ver, o cara que entra e muda o espírito do time, que consegue criar uma coisa diferente. Esse cara foi titular hoje. O Manzambi, né, que tinha entrado e mudado a partida contra a Bósnia, uma partida chata, uma partida difícil, sem conseguir penetrar aquela defesa, com a expulsão também do Muharemovic. A seleção suíça conseguiu, e também com o brilhantismo do Manzambi. E hoje foi muito similar, né? O Manzambi e o Rubem Vargas, né, começaram os dois jogando, os dois também foram fundamentais para mudar aquele jogo da Bósnia. Hoje, titulares, eles foram as peças fundamentais para dar o volume de jogo da Suíça no primeiro tempo, que foi extremamente dominante, foi um time mais incisivo, foi um time que criou mais chances claras, colocou o Crepú para trabalhar. E naquele mesmo esquema, após a pausa, o Canadá conseguiu acalmar as coisas, conseguiu manter a bola um pouco mais no seu campo de ataque em determinados momentos, só que ainda assim uma seleção canadense muito pendente das suas transições, e um time que não conseguiu aproveitar boa parte das boas chances que teve naquele período. Acaba que o jogo estava com uma carinha de 0-0, um empate que seria bom para ambas as equipes, já que as duas se classificariam como primeiro e segundo. Para o Canadá era importante ter o primeiro lugar, já que se classificasse em primeiro, jogaria a partida dos 16 avos ainda em solo canadense, né? Jogaria em Toronto. Posteriormente, se continuasse se classificando, jogaria outra partida de oitavas de final em Vancouver. E a partir daí os jogos seriam nos Estados Unidos, né? Mas acaba que logo na volta do segundo tempo, com poucos segundos de segundo tempo, o gol dele, do Rubem Vargas, com assistência do Manzambi, esses dois jogadores que mudaram a forma do Canadá, da Suíça jogar. A Suíça hoje que não teve Ndói, né? Mas percebe-se que não fez falta o Ndói, que é um cara que eu acho muito bom jogador, muito promissor, mas não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, na verdade deve ser dita. Ou pelo menos vinha fazendo uma Copa quente, talvez não uma Copa ruim, dizendo assim, né? A Suíça então volta para esse segundo tempo e já com esse gol no começo deixa o Canadá desestabilizado, tem uma série de chances e a defesa canadense bastante aberta. Não é a maior força desse time do Canadá, né? Nós vimos que realmente nas outras partidas pegou seleções que têm uma certa dificuldade de propor e sofreu um pouco contra a Bósnia, e contra o Catar o jogo foi muito atípico, né? Então quando pega a seleção mais competente nesse momento ofensivo, com centroavantes, com atacantes de ponta, com maior qualidade nesse terço final, a seleção canadense sofreu um pouco mais. Estava muito espaçada nos dois gols, né? O Manzambi marcando, o Vargas marcando esse primeiro gol, e aos 57 o gol do Manzambi, também numa recuperação de bola, saída errada do Canadá, e o Embolou deixa o Manzambi livre para fazer o gol no contra-ataque.
né? Então, muito espaço, deixou justamente com essa afobação da seleção canadense a seleção da Suíça com muito mais tranquilidade de achar essa transição no momento correto. Agora a seleção canadense, de novo pós-pausa, foi criando suas chances e melhorando, né? Por exemplo, trouxe alguns atacantes, né, para criar mais poder de fogo, trouxe Miller, trouxe Oluwaseyi, trouxe Schäferberg, tirou o Larin, que hoje não fez uma boa partida, né, tinha marcado nos 2 primeiros jogos, e assim a seleção canadense teve melhores oportunidades, acabou chegando ao gol num lance oportunístico, né, de um centroavante, né, que tinha que fazer isso naquele momento, do Promise David. Ele chuta a bola se jogando para ela, né, na assistência do... acho que é um desvio de bola, na verdade, né? Enfim, mas o Canadá consegue esse gol que revive as esperanças da seleção canadense, já que o empate servia para o Canadá ficar em primeiro, cria mais chances no final da partida, tenta, por mais que de forma um pouco afobada, né, pouco precisa. É uma questão desse time do Canadá que parecia que tinha ajustado contra o Catar, mas de novo, um jogo um pouco atípico. Esse time do Canadá às vezes se apressa muito para definir as suas jogadas. É uma característica das equipes do Jesse Marsh, né, do técnico estadunidense. Acabou o jogo assim, 2-1, Suíça primeira colocada do grupo. Eu estava naquela famosa tela dividida, acompanhando o jogo da Bósnia também. Confesso que a minha primeira tela era o jogo da Suíça, mas eu fui vendo o jogo da Bósnia também, que foi um time melhor, né? Melhor, acho que pela comparação com o adversário. Eu tinha dito antes que o Catar era o adversário mais fraco desse grupo, mas me surpreendeu a primeira partida do Catar. Foi uma partida bem competente. Acho que pegou um pouco o jogo do Canadá com as questões de expulsão, os gols muito cedo, mexeu com o psicológico desse time do Catar, que começou o jogo de hoje na sua mesma proposta de sempre, só que com uma formação diferente, né? O Catar, que vinha com Abdul Razig, por exemplo, com jogadores mais novos, colocou as peças de confiança, né? Colocou principalmente o Karim Boudiaf, que não vinha jogando, colocou o Alreidos também, né? O Alreidos foi o centroavante desse time hoje, colocou o Pedro Miguel, que vinha jogando na zaga na lateral, que é a posição que ele esteve mais acostumado nos anos de glória dessa equipe do Catar, e ainda assim não foi suficiente, né? A Bósnia pressionou em boa parte do tempo, teve o perigo dos 2 pontas de Bayraktarevic e Alaibegovic, os 2 jovens mais promissores desse time, abriu o placar com um golaço do Alaibegovic, que é muito bom jogador, hoje entrou muito bem, uma partida e uma Copa até aqui um pouco apagada já pelo lado do Bayraktarevic. Teve hoje o Dzeko como titular, assim como na partida anterior, e o Dzeko é uma peça que faz muita diferença para esse time da Bósnia, porque é um cara que segura melhor a bola na frente, que finaliza melhor, é uma presença de área bem mais imponente do que um Lukic, por exemplo. Então o Dzeko é um cara importante para a Bósnia, para as aspirações desse time da Bósnia, que deve passar de fase, né? Ainda assim, durante a segunda parte, a Bósnia não teve durante o jogo Muharemovic, que é talvez o grande destaque dessa zaga, mas teve Katic, por exemplo, só que ainda assim foi um time exposto defensivamente, né? Talvez pela empolgação, abriu 2-0 cedo, depois do gol contra do Albrak, né? Mas acabou se desestruturando, né? O Lopetegui arrumou o time na pausa para hidratação, colocou mais intensidade, o Akram Afif passou a ser um jogador coringa, um cara que se deslocava muito, vimos muita presença do Pedro Miguel próximo à área, Albrak e Edmilson Júnior se alternando pelo lado esquerdo, Alreidos e Akram Afif sendo importantes em tabelas próximas à área. O time do Catar foi se tornando mais perigoso e nessa, próximo do fim do primeiro tempo, o Alreidos justamente se torna o marcador aí da seleção Catar e é o primeiro do trio mais importante da equipe do Catar, né, que tinha Almoez Ali, que tinha Krafif, que marca um gol na Copa do Mundo, né? O gol contra a Suíça foi considerado gol contra, né? Mas o gol do Alen Cook. E o Muntari, que marca o primeiro gol do Catar em Copa em 2022, não são desses destaques dessa geração, né? Acaba que o segundo tempo eu não vi tão atentamente, mas o jogo depois é decidido nos seus finalmente pelo Mamić e a seleção bósnia
acaba conseguindo essa classificação, muito provável classificação. Até a conta oficial do Instagram da equipe já colocou que a Bósnia está classificada, né? Mesmo tendo que esperar ainda os outros resultados, é realmente muito difícil que a Bósnia não se classifique. Inclusive, já tendo os resultados dos outros grupos, né, de grupo A e grupo C, a Bósnia já é melhor do que a Coreia do Sul, que ficou em terceiro do grupo A, e melhor do que a Escócia, que ficou em terceiro no grupo C. Só precisa ser melhor do que mais duas equipes e já tem a vaga 100% garantida. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima.